Eu estava meditando aqui na palavra do Senhor sobre os recabitas. Este era um povo que obedeceu à vontade de Deus. Um povo que obedeceu a ordem do seu antepassado, baseado no que Deus queria, na vontade de Deus. E as tentações oferecidas na época não foram suficientes para que eles fossem infiéis ao Senhor. E por falar em infidelidade, muitas vezes só tratamos a infidelidade quando é algo referente ao relacionamento humano. Não. Mas se você desobedece à vontade de Deus, você está sendo infiel. Se você deixa de fazer por omissão aquilo que Deus mandou você fazer, você está sendo infiel. Cada vez mais que você deixa os hábitos mundanos adentrarem e confrontarem a vontade de Deus, isso se chama infidelidade. E a palavra diz o seguinte, versículo 2: Jeremias, vá procurar a família dos recabitas e fale com eles. Depois leve-os a uma das salas do templo e lhes ofereça vinho. Versículo 5: Depois coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho e copos e disse: Tome um pouco de vinho. Mas eles responderam: Nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: Nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes. Olha que provação a época. Quantas vezes somos levados e tentados por propostas que ferem princípios? Quantos têm se mantido firmes diante dos princípios do Senhor e quantos têm cedido e rompido esses princípios, sendo infiel ao Senhor, para que a sua vontade seja feita, no caso, a vontade do homem, para que os seus desejos sejam alcançados, os desejos do homem. Mas esta família não, esta família ouviu a voz do Senhor, através do seu antepassado. E olhe que naquela época, acessar o Senhor, ter um relacionamento com Ele não era tão fácil como é hoje. Porque hoje o Espírito Santo está aqui. Aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, estes sim são o receptáculo do Espírito Santo de Deus ao qual o Senhor enviou, após ele retornar para a glória ao lado do Pai. Hoje, o Espírito Santo está naqueles que creem, naqueles que o receberam. Naquela época não. E mesmo assim, eles foram fiéis à orientação do Senhor, através do seu antepassado. Não construam casas, nem cultivem a terra, não façam nem comprem plantações de uva, não tenham lugar certo para morar. Morem em barracas a vida toda, para que assim vivam muito tempo nesta terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas para morar, moramos em barracas. Não temos plantações de uva, nem terra, nem sementes. Temos obedecido a tudo que o nosso antepassado, Jonadab, ordenou. Hoje, trazendo para a nossa atualidade, quantas vezes Deus fala, não vá por aí, mas nós somos tentados a fazê-lo, porque nós queremos realizar os nossos desejos e as nossas vontades e colocamos a vontade do Senhor.
em segundo plano, terceiro, ou até nem consideramos. Então, a mensagem que eu quero transmitir hoje é que os princípios do Senhor, dos verdadeiros cristãos, daqueles que realmente o honram, o temem, o reverenciam, esses princípios eles não podem ser rompidos. Caso contrário, você estará andando numa estrada de infidelidade espiritual. Sei que nós somos tentados, sim. Temos vontade de tantas coisas, de realizar tantos desejos, mas precisamos entender que essa vida não é nada sobre nós, mas é sobre Ele. Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou você e criou a mim, criou todas as coisas, animais, tudo que tem vida, foi Ele quem criou. Criou a terra, criou os céus, tudo que existe foi criado por Ele. Portanto, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. Mas mesmo assim, Ele nos fez de uma forma tão especial que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ainda assim, o ser humano errando no passado e nós herdando o pecado, Ele enviou o seu Filho, que se fez carne, e foi crucificado e morto para que nós pudéssemos reaver a aliança com Deus, pois até então éramos inimigos dele. E hoje, por meio de Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus. Você já parou para observar? O Espírito Santo de Deus habita naqueles que o receberam. Pense aí. É o seu melhor amigo, é o seu auxiliador, o seu consolador. É o seu tudo. O que é que você tem feito com ele? Tem deixado ele de lado e só buscado ele quando você está passando por alguma dificuldade, por alguma adversidade? Ou tem buscado se relacionar com ele todos os dias? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? Você apenas não o vê, mas você se relaciona com ele. Você o sente. Ele fala com você. Ele ouve você. E é isso que o Senhor quer. Que o seu povo se relacione com Ele. Que o seu povo o obedeça. Que seu povo não seja tentado pelas armadilhas postas nesse mundo e desviado do caminho dele. Pelo contrário, Ele quer que nós sejamos filhos obedientes e que sabem quem é o Pai deles, que conhecem todo o sacrifício que foi feito para que nós aqui tivéssemos e posteriormente venhamos vivenciar aquilo que só vivenciarão aqueles que realmente têm andado no caminho do Senhor, que se arrependeram verdadeiramente e receberam o perdão e as misericórdias dele. E que a graça dele continua sendo derramada nas nossas vidas, mas que consequentemente o nome dele continua sendo glorificado, honrado, adorado, até porque ele é Deus. Ele é o seu dono, é o meu dono. E ele não divide a glória dele com ninguém. Não negocie seus princípios. Obedeça a Deus. Obedeça ao Pai. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O seu entendimento às vezes atrapalha o processo. E às vezes ele está te provando no pouco. E caso você seja aprovado, ele derramará o muito. Mas esse muito nunca virá ferindo princípios dele mesmo. Até porque ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra.
e o Senhor não negocia princípios. Portanto, os filhos dele também não negociam princípios, e a honra, a glória, o louvor é todo dado somente a ele. Pense bem hoje. E não entristeça o coração do Senhor. Obedeça-o e viva o melhor dessa terra.